Amigo e querida amiga, meu irmão e minha irmã, um bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Aqui é o Yukias do canal Yukias Magal. Vou trazer aí algumas matérias para vocês importantes e eu vou dizer que eu acredito que essa aqui seja uma das mais, se não a mais importante, principalmente no quesito em que devemos, ao ler essas matérias, ao entender o que está acontecendo, correr para nos preparar e agora mais rápido do que nunca. Desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros, e esse prazo para a implementação dessas tarifas seria a partir de 1 de agosto, e muita gente está esperando isso acontecer, na verdade já começou, tá? Veja só esses dados, e para aqueles idiotas, tá? Eu vou usar essa palavra. Pessoas que ficam defendendo político A, político B, apoiando essas loucuras, não faz ideia do quanto o brasileiro pode sofrer com isso, o quanto esse país pode ser destruído, quebrado, tá? A China, que é a China, que é uma potência, a segunda maior economia do planeta, não só econômica, mas em outros aspectos, ela não ousou ir até o fim nesse conflito comercial por causa da dor que pode sentir. Mas nós temos aqui nesse país uma classe política e apoiantes que não tem noção do que é o nível de dor, né, que vai vir sobre essa nação se isso aqui não for resolvido de forma diplomática. Olha só, para vocês entenderem o que está acontecendo, tá? Efeito das tarifas de Trump preocupa setores brasileiros de exportação. Os exportadores brasileiros alertam para impactos das tarifas de 50% sobre frutas e produtos no mercado dos Estados Unidos. Matéria do dia 17, então é de agora. Os empresários brasileiros de setores exportadores, especialmente de frutas como manga, café e suco de laranja, estão enfrentando dificuldades diante do aumento das tarifas de importação de 50% decidido pelos Estados Unidos. O Guilherme Coelho, o presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, Abrafrutas, explica que os empresários americanos só recentemente passaram a entender o impacto que essa medida implementada pelo governo Trump pode causar aos seus próprios negócios. Só agora não entenderam. Estados Unidos começaram a perceber os efeitos. Segundo Coelho, as entidades representativas estão buscando seus correspondentes nos Estados Unidos para alertar sobre a inviabilidade de continuar vendendo produtos brasileiros com essas tarifas elevadas. Eles estão começando a acordar. O nível de preocupação aumenta. Como irão honrar seus contratos de entrega de mangas, por exemplo, que estão na janela de exportação neste período? Questiona o presidente da Abrafrutas. Então aqui essa matéria está olhando para o lado do americano, né? O americano, em qualquer crise econômica que houvermos, os Estados Unidos sofrem, mas o mundo sofre muito mais do que eles, porque eles são o motor econômico do mundo. Eles detêm o poder monetário, econômico, financista do planeta. O sistema é deles. Então, vamos lá. Impacto na cadeia produtiva brasileira e nas exportações. O Coelho explica que a situação é preocupante, especialmente para regiões como o Vale de São Francisco, onde os produtores de frutas, principalmente mangas, já tinham organizado embarques para os Estados Unidos. Está tudo travado. Mercadorias que estavam a caminho, o contrato foi cancelado no meio do caminho. Aqueles que já estavam tudo aqui, ó, tudo já está preparado, embalagens, reservas, containers, espaços dos navios. Se o mercado americano diminuir suas compras, será difícil redirecionar a produção a tempo. Para quem está achando, agora vai vender tudo para o mercado brasileiro, vai baratear para nós. Eles não vão vender para dentro do país, não vai acontecer, tá? Eles não vão perder a margem de lucro deles, não vão. Eles vendem em dólar. O lucro em dólar é porque também as safras, elas são medidas no mercado mundial em dólar. É assim. Tudo tem um custo. E os golpes continuam, porque agora o Supremo aprovou, né? Fez uma medida, derrubou a lei do Congresso que impedia o aumento do IOF. Agora o IOF vai de 1,1%, agora 13,5%. Vocês vão ver como o dinheiro vai ficar caro, como o crédito, juros ficará extremamente alto. O país está se encaminhando para um destino, para um desfecho assim horrendo, horrendo.
né? Então vamos lá. Então o Brasil está passando por uma situação, mas o Brasil não tem condição alguma de enfrentar isso. E nós temos loucos no poder, loucos que estão amando essa situação para usar ela para então implementar uma ditadura brutal nesse país, já que o povo inteiro vai ser esmagado por fome, por falta de tudo, né? O povo está pacífico. Ou realmente vai começar uma revolução de fora usando o povo, ou esse povo vai ser de forma brutal esmigalhado, e com alguns até apoiando esse regime. Resposta diplomática e diálogo com os Estados Unidos. O presidente da Abrafrutas destaca que o governo brasileiro tem atuado por meio de diplomacia e contatos com representantes do mercado para minimizar os efeitos. O governo está atuando com a diplomacia e os representantes dos setores com o mercado numa ação articulada. Ele também elogia a liderança do vice, o Alckmin, na coordenação das negociações. A reunião realizada em Brasília com setores afetados foi considerada positiva, mesmo diante do desafio de negociar as tarifas. Ele aponta que, apesar das dificuldades, todos foram ouvidos e prevaleceu o diálogo. Bom, isso aqui é a esperança dele, né? Isso aqui é a esperança desse senhor. Vamos lá? Matéria aqui também na Acústica FM. Mangas barradas nos Estados Unidos colocam o mercado em alerta no Brasil. Matéria do dia 16, também de agora. Faltando menos de 2 semanas para o início da colheita, produtores de manga no Brasil enfrentam impasse. As exportações para os Estados Unidos, o principal destino da fruta, estão suspensas. A decisão é reflexo da possível aplicação de uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto. Com isso, entre 7 mil e 10 mil hectares de pomares destinados à exportação podem ficar sem destino. O volume afetado equivale a cerca de 2.500 contêineres que seriam enviados para o mercado americano ainda este mês. Olha o que está ocorrendo. Fruta pode acabar ficando no pé. A produção concentrada no Vale do São Francisco, em Petrolina, Pernambuco e Juazeiro, Bahia, segue um protocolo sanitário específico para atender as exigências americanas. Sem definição sobre a taxação, a insegurança toma conta dos exportadores. E o governo atual aí, né, que tem ali os seus braços com certas entidades, adoraria golpear o agronegócio, né? O agro agora está se vendo numa situação realmente terrível. Dados da Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frutas, a Abrafrutas, mostram que o mercado dos Estados Unidos respondeu por 7% das frutas exportadas pelo Brasil em 2024. Quando se trata apenas de manga, esse número sobe para 14%. Os meses de agosto a outubro representam a janela de exportação da fruta para os americanos. Neste ano, com os embarques programados para fim de julho, a incerteza sobre a cobrança da tarifa compromete o início do ciclo. E olha só, apesar de toda a estrutura montada, embalagens compradas e espaços reservados nos navios, a fruta ainda não está no ponto de colheita. Isso impede qualquer tentativa de antecipar o envio. Outras frutas que podem ser afetadas. A insegurança não atinge apenas mangas. Uvas, melões, melancias e frutas processadas como o açaí também têm forte dependência do mercado americano. Juntas, essas 3 categorias representam 90% do total exportado pelo Brasil para os Estados Unidos, somando 134,9 milhões de dólares ao ano. Embora parte da safra dessas frutas seja enviada para a Europa, a manga depende fortemente dos Estados Unidos. Por isso, o impasse atual preocupa todo o setor produtivo da floricultura irrigada no Nordeste. Irmãos, a economia vai sangrar no país se essa loucura não for buscada aí de forma correta. Vamos lá? Vocês acham que parou? Matéria da CBN, tá bom? Setor de pescados do Brasil alerta para colapso com tarifa de 50% dos Estados Unidos. A produção deve parar. O presidente da Abpesca diz à CBN que 70% das exportações tem como destino os Estados Unidos e que o setor já sofre com cancelamentos. O governo brasileiro ainda não recebeu o comunicado oficial e nem tem canal de negociação com Washington. Cerca de 20 mil trabalhadores devem ser afetados diretamente. Olha o nível da insanidade. O setor brasileiro de pescados está prestes a parar. Na verdade já está parado, porque essa matéria aqui, ó, dia 16, né?
Vamos lá. O setor brasileiro de pescados está prestes a parar. A avaliação é do presidente da Associação Brasileira de Indústria de Pescados, ABPesca, Eduardo Lobo, que alertou o jornal da CBN para os efeitos devastadores da tarifa de 50% anunciadas por Donald Trump sobre produtos brasileiros. Com 70% da produção voltada ao mercado americano, a cadeia produtiva, que vinha em franco crescimento, já enfrenta cancelamentos de pedidos e pode ter embarcações paradas nas próximas semanas. O Lobo participou de uma reunião com o governo federal, mas criticou a falta de interlocução com os Estados Unidos e a ausência de uma estratégia concreta para evitar o colapso do setor. De acordo com Eduardo, cerca de 20 mil pescadores serão diretamente afetados pelas medidas, além de centenas de famílias de aquicultores ligadas à cadeia produtiva. Lobo afirmou que o governo brasileiro ainda não recebeu nenhum documento oficial sobre a taxação de 50% imposta pelos americanos a produtos do Brasil. Ele disse que a única manifestação até o momento foi uma publicação do ex-presidente norte-americano nas redes sociais. Segundo Lobo, também não há nenhum canal de comunicação com o governo americano. Isso é o que irrita qualquer pessoa decente da cabeça, que não tem nos seus políticos aí ídolos, né, que eles adoram e são cegos para o que está ocorrendo. Olha só, eles não têm ainda nenhum canal de comunicação com o governo americano. Não apareceu nenhum interlocutor da parte de lá para negociar com o Brasil. Ou seja, o Brasil está sendo encurralado, está vendo a economia à beira de um colapso e o governo não está nem aí. Fica falando, ameaçando o Trump, dizendo que se ele fizesse isso aqui ele seria preso, dizendo que o Pix é nosso. O Trump também tá ultrapassando os limites, né? Na verdade, o que ele quer? Ele quer tirar o Brasil do BRICS, ele quer tirar o Brasil da aba da Rússia e trazer para o mercado. E no fim, o Brasil vai voltar para a aba de influência americana. O Brasil nunca vai se libertar das amarras de Estados Unidos e Europa. Tá? Só que talvez o custo possa ser bem caro, porque o Brasil está deixando bem claro esse governo aí que eles querem se alinhar com a China. A Abipesca pede exclusão dos pescados das tarifas americanas e alerta para o impacto social no Brasil. O Eduardo ressalta a preocupação dos impactos na produção nacional, pois há toneladas de alimentos já industrializados e embalados para o mercado norte-americano e destaca a importância de o Brasil procurar logo os Estados Unidos para negociar. Olha isso aqui, ó. Deu uma aflição no setor produtivo muito grande, porque a gente sabe que esta está na estaca zero, que não existe ainda nenhum primeiro passo. Tem centenas de toneladas industrializadas, prontas, embaladas para aquele tipo de mercado e que estão entre portos, depósitos, navios e que precisam de um momento para se adequar. Seja pessoal da carne, pescado, mel de abelha, seja o suco de laranja, o café, isso é urgente. O governo brasileiro precisa enviar uma comunicação. Alguém tem que escrever uma carta e pedir para negociar, dizer, abre aspas, precisamos de um prazo de pelo menos 90 dias. Adiar essas tarifas pelo menos por 3 meses. É o que o presidente está dizendo. Por quê? Porque isso vai quebrar eles. Irmãos, o agronegócio é o principal afetado. Também a indústria de aço, né? Porque eles trabalham com produtos semi-acabados, então são produtos sofisticados. Então, é uma coisa assim, quanta gente vai perder emprego se isso aqui não for parado. Vai perder muitos empregos. Muita safra vai ser condenada, destruída. Eles vão pôr até um pouquinho aí para vender aqui dentro, para ter um pouco de lucro, mas não vai ser tudo. Não tem como. O lucro que o esquerdista não entende, a margem de lucro do que o agro está conseguindo vendendo em dólar para fora, porque existe uma cotação, existe uma cota que você tem que vender para dentro e uma para fora para manter a margem de lucro. Eles vão perder isso, vai ser uma mudança bem drástica. E aí muita gente não entende que isso não vai ser suprido com o mercado interno. Nenhum mercado consegue consumir tanto quanto o americano. Perder os americanos é uma perda muito grande mesmo, né? Então as coisas estão mostrando aí que pode vir dias muito dolorosos, né? Choro e ranger de dentes no Brasil. Olha isso aqui, mas calma que não acabou, tem mais. Vamos lá. Aqui, ó, Campo Grande News. Tarifa de 50% dos Estados Unidos inviabiliza exportações de tilápia de Mato Grosso do Sul.
Segundo a Bipesca, 58 contêineres com 1.160 toneladas de pescados tiveram que retornar para o Brasil. Isso é matéria, sim, dia 17. Falei para você da outra que eu estava lendo, que já parou. Chega lá, sabe o que está acontecendo? Quando chega na região aduaneira americana, por causa da tarifa de 50%, eles chegam lá com os contratos já firmados e falam, olha, vocês vão ter que voltar, porque a gente não pode receber, porque a gente vai ter que pagar muito mais caro para vocês, a tarifa mudou, e a gente vai ter que revender isso aqui dentro muito mais caro para o nosso mercado interno. Não compensa, não tem sentido, as coisas estão muito voláteis, precisamos que vocês votem, vamos cancelar isso aí, vamos ter que reajustar, porque a gente negociou, são contratos que são feitos do começo do ano. Se a tarifa muda no meio do caminho e o governo exige isso, tudo mudou. Então você entende, olha só, quanto de lucro vai ser perdido, quanta gente afetada. São dias realmente preocupantes, né? Eu vou dizer para vocês que dá um certo medo no nosso coração, mas o medo tem que ser tirado, né? O Senhor já nos alertou sobre tudo isso. A cadeia produtiva da tilápia em Mato Grosso do Sul também será impactada com a imposição da tarifa de 50% para exportações aos Estados Unidos, principal destino do peixe filetado produzido no estado. A medida que entra em vigor a partir de 1 de agosto inviabiliza economicamente a continuidade das exportações e obriga o setor a redirecionar sua produção ao mercado interno. E não vai redirecionar tudo, não vai. As exportações de tilápia para os americanos serão suspensas a partir de 1º de agosto devido à imposição dessa tarifa. A medida impacta a cadeia produtiva do Mato Grosso do Sul, um dos principais exportadores do pescado para o mercado norte-americano. Produtores brasileiros terão que realocar a produção para o mercado interno, gerando aumento da oferta e maior concorrência. A tarifa inviabiliza as exportações, tornando o produto brasileiro menos competitivo. Nos próximos dias aí, com certeza, nós vamos ter muita mercadoria aqui dentro. O preço de muita coisa provavelmente pode baixar, mas não vai ser durável. Isso não vai durar muito tempo. Por quê? Porque o produtor ele visa lucro. Se ele não pode mais vender para fora, se ele vai perder seus bilhões de lucros em dólares, ele vai vender um pouquinho aqui para dentro até desanimar. Empresas que trabalhem com setores mais sofisticados, eles vão até embora daqui. O empresariado vai embora daqui, fecha as portas e vai embora. Então não se iludam, isso aqui não vai durar, tá? Então a gente está vendo aí que as coisas estão caminhando para um destino muito triste para o Brasil e gente do governo que não se importa com essa situação, tá? Não se importa mesmo, tanto faz para eles como não. E eu acho que nós precisamos orar e nos preparar. E eu falo de preparação agora bem clara, é estoque, não é? Aumente a sua fé, guarde em sua casa, tudo que é itens críticos, tenham aí numa quantidade maior, tranquem suas portas e buscar o Senhor. Ter sabedoria nesse tempo, porque se não chegar a um acordo, o Brasil não tem condição de enfrentar isso aqui. Não tem mesmo. E o medo já começa a tomar conta do mercado aí, num todo. O medo começa a apavorar. Eu concluo dizendo que o cavalo preto de Apocalipse já está às portas do Brasil. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.